Eu profetizo uma semana de vitórias sobre a sua vida, uma semana de conquistas, uma semana onde a presença de Deus vai te surpreender de formas que você nem imagina. Eu profetizo que essa semana será diferente de todas as outras. Você finalmente vai experimentar a paz que excede todo o entendimento. Você vai ver as portas se abrindo, vai sentir a mão de Deus te guiando, te protegendo e te abençoando abundantemente. Essa será a sua melhor semana. Uma semana de milagres, de transformação e de renovação completa. Creia nisso e escreva aqui nos comentários pela fé. Eu consagro a minha semana a Deus. Em Salmos 138, verso 8, diz assim: O Senhor cumprirá tudo o que prometeu para mim. O seu amor dura para sempre. Ele não abandona a obra das suas mãos. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que pode transformar completamente a sua semana. Algo que pode mudar de forma radical a maneira como você enfrenta os desafios, as pressões e as batalhas que estão por vir nesses próximos dias. Nós vamos falar sobre como blindar a sua mente com o poder de Deus. Você já começou uma semana se sentindo derrotado antes mesmo dela começar? Já acordou pensando em tudo o que pode dar errado, em todas as dificuldades, todos os problemas? E antes mesmo de sair da cama, você já estava cansado, desanimado e sem esperança? Eu percebo que o desânimo está tomando conta da maioria das pessoas. E eu nem acredito que as pessoas estejam cansadas apenas das situações. Parece que muita gente está cansada de si mesma. E muitos de nós estamos exaustos de mais uma semana, mais um ano, em que a nossa batalha mais difícil de ser vencida ganha ainda mais potência. Mas eu não falo da batalha que acontece lá fora. Eu falo da batalha constante que acontece aqui dentro de nós, que acontece aqui na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas vozes que nós permitimos entrar. E eu aprendi uma coisa: o desânimo não vem dos seus problemas, vem do que você fala e pensa sobre eles. O desânimo muitas vezes vem das vozes que você permite que falem mais alto do que a voz de Deus. Você está cercado de vozes. Medo dizendo que não vai conseguir, ansiedade dizendo que algo ruim vai acontecer, dúvida dizendo que Deus não vai te ajudar, comparação dizendo que você não é bom o suficiente, redes sociais dizendo que a vida de todo mundo é melhor que a sua, pessoas dizendo o que você deveria fazer. E no meio disso tudo, tem uma voz que fica silenciada, a voz de Deus, a voz daquele que te criou, que te conhece, que tem o melhor plano e já te deu o final do livro. Ele sabe que você vai vencer. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: qual voz está falando mais alto na sua vida? Qual voz você está ouvindo? Qual voz você está permitindo que guie as suas decisões, que molde os seus pensamentos, que determine o seu futuro? Porque em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, Deus diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Percebeu? Se você quer prosperar e vencer, precisa controlar o que entra na sua mente e o que sai da sua boca. Meditar na palavra dia e noite, falar a palavra constantemente, blindar a sua mente. Imagine uma corrida
onde você não vê o caminho, não sabe onde estão as curvas, os obstáculos. Sozinho você vai bater, se perder, desistir. Mas imagine que tem um guia vendo tudo lá de cima, conhecendo cada detalhe, falando com você por um fone. Vire à esquerda, acelere aqui, freie ali. Você tem duas opções: ouvir o guia ou ouvir as outras vozes. A multidão gritando, os corredores te provocando, o medo paralisando, a dúvida questionando. Qual voz você vai ouvir? Porque essa escolha determina se você vence ou se você desiste. Deus é o seu guia, Ele vê tudo, Ele conhece cada detalhe da sua semana, sabe o que você vai enfrentar. E Ele está falando com você, através da palavra, do Espírito Santo, da paz no seu coração, através desse momento aqui de devocional. Mas você precisa se conectar com Ele, fechar o círculo, sabe? Desligar as outras vozes e ouvir só Ele. Porque se você ficar consultando todo mundo, ouvindo vozes negativas, permitindo que o medo e a dúvida falem mais alto, você vai se perder. Nós vivemos numa época onde todo mundo tem opinião, tem conselho, tem algo para dizer. E se você não tomar cuidado, você passa a semana ouvindo vozes que não têm nada a ver com o plano de Deus. Redes sociais mostrando as piores notícias possíveis, amigos falando para você desistir, a TV enchendo você de medo e no final do dia você está exausto. Não porque trabalhou muito, mas porque permitiu que vozes erradas ocupassem a sua mente. Você precisa manter o círculo fechado, filtrar as vozes. Dizer assim: essa voz não vem de Deus, não tem autoridade, ela não vai determinar o meu futuro. E como você pode fazer isso? Meditando na palavra, falando a palavra, declarando as promessas. Quando você enche a mente com a palavra de Deus, não vai sobrar espaço para vozes negativas. Talvez você esteja pensando assim: pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando. E é verdade, eu não sei mesmo, mas Deus sabe. E Ele já garantiu a sua vitória. Deus já leu o final do livro. Ele já sabe como termina. E Ele garante que você é vencedor. Não porque você é forte ou capaz, mas porque Ele está com você. Ele vai à frente. Ele já preparou o seu caminho. Significa que você não precisa viver com medo, ansiedade, se perguntando se vai dar certo. Deus já garantiu. A vitória já é sua. Só precisa caminhar na direção que Ele está mostrando. Para isso, você precisa blindar a sua mente. Escolher quais vozes terão acesso à sua mente e quais delas serão silenciadas. A verdadeira prosperidade não é só não passar dificuldade por causa do dinheiro. É paz, liberdade, vida interior alinhada com Deus. É acordar sabendo que Ele controla tudo. É dormir tranquilo, sabe? É viver sem medo, sem ansiedade, sem dúvida. E isso começa na sua mente, nos seus pensamentos, nas vozes que você permite entrar aí. Hoje, essa semana está começando e eu te desafio. Mude a discussão. Pare de falar derrota, declare vitória. Pare de ouvir vozes negativas. Sintonize em Deus. Essa semana, meu irmão, minha irmã, não precisa ser igual às outras. Ela pode ser diferente, pode ser a virada. Depende da voz que você ouvir. Se você acordar e pegar o celular, vendo notícias ruins, mensagens negativas, posts que te fazem sentir inferior, você já começou ouvindo as vozes erradas. Mas se você abrir a Bíblia, orar, declarar as promessas, você está blindando a sua mente. E quando você faz isso, algo acontece. As circunstâncias não vão mudar imediatamente. Os problemas também não vão desaparecer. Mas a sua perspectiva muda. A sua força se renova. Sua fé se fortalece. E você começa a enxergar
como Deus enxerga. Para de ver obstáculos e vê oportunidades. Para de ver impossibilidades e começa a ver os milagres. Para de ver derrota e vê a vitória. Porque você vê com os olhos de Deus, pensa com a mente de Cristo e caminha na direção do Espírito. Quando você blinda a sua mente, você não apenas muda a sua vida, você muda a vida de quem está ao seu redor. Você para de espalhar medo e passa a espalhar fé. Para de espalhar dúvida e começa a espalhar esperança. Para de espalhar desânimo e passa a espalhar encorajamento. As pessoas percebem algo diferente. Elas veem a sua paz, sua força, sua fé e perguntam: de onde vem isso? E aí você aponta para Jesus. Hoje, tome uma decisão: blindar a sua mente, se conectar com Deus, meditar na palavra dia e noite. Quando você fizer isso, essa semana será diferente. E dia após dia, a sua realidade vai ser diferente. Porque você não será mais guiado por vozes negativas. Você será guiado por Deus. E Ele já garantiu a sua vitória. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, orar pela sua família. Onde quer que você esteja, o Senhor está contigo. E juntos nós vamos falar com o Pai agora. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. Se você está intercedendo por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso guia, o nosso protetor, o nosso provedor. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida, da nossa semana. Obrigado porque o Senhor já preparou o caminho. Obrigado porque o Senhor já garantiu a nós a vitória, a paz. Nós queremos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados. Nos perdoe por todas as vezes que ouvimos as vozes erradas, por todas as vezes que permitimos que o medo falasse mais alto do que a fé, por todas as vezes que duvidamos do teu plano, pelas vezes em que reclamamos ao invés de confiar. Nos perdoa, Senhor, e purifica o nosso coração. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra. Pai, eu oro por cada pessoa que está começando essa semana, por cada um que está enfrentando desafios, por essa pessoa que está lutando contra o medo, contra a ansiedade, contra a dúvida. Que o teu Espírito Santo venha sobre ela agora, Senhor, e que ela receba a tua paz, que ela receba força e fé. Eu oro por aqueles que estão enfrentando dificuldades no seu trabalho. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê sabedoria, prospere o caminho dessa pessoa. Eu oro por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, que passam por um tempo de escassez. Que o Senhor seja o provedor, que o Senhor multiplique e supra todas as necessidades dessa casa. Eu oro por aqueles que enfrentam dificuldades nos relacionamentos. Oh, meu Pai, cura essa ferida, restaura esse relacionamento, que o Senhor traga reconciliação entre esse casal. Eu oro por aqueles que enfrentam batalhas espirituais, que o Senhor quebre toda a corrente, que todo demônio seja expulso dessa vida e que essa pessoa seja liberta completamente. Eu oro por aqueles que enfrentam enfermidades, que o Senhor derrame a tua cura sobre esse corpo, renova as forças dela, as forças dele, devolve a saúde. Eu creio pela fé, em nome de Jesus, que essa será uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana de milagres. Que toda voz negativa seja silenciada, que toda dúvida seja removida, todo medo seja quebrado e que os teus filhos caminhem com fé, com paz, com alegria, sabendo que o Senhor está com eles. Nós apresentamos diante de ti
cada pedido de oração mencionado aqui. Visita cada irmão, cada irmã, que o Senhor se faça presente em cada necessidade. Abraça, meu Pai, cada um deles e manifesta o teu amor na vida dessas pessoas. Tem misericórdia, Deus, desse pai, dessa mãe, desse filho e dessa filha. Vá com a tua provisão, com o teu socorro em direção a essa família e manifeste o teu poder sobrenatural. Que cada pedido aqui seja atendido pelo Senhor segundo a tua vontade. Dê a cada um de nós uma mente blindada, uma mente protegida pela tua palavra, uma mente que medita nas tuas promessas, na tua palavra, dia e noite, uma mente que ouve apenas a tua voz. Nós cremos na tua palavra, no teu poder, reconhecemos que sem ti não podemos nada, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso guia e a nossa esperança. Nós oramos e por isso desde já te agradecemos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente nessa semana. Que a mente de Cristo seja a sua mente. Que a paz de Deus guarde seu coração. E que você experimente vitórias sobrenaturais. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana produtiva, que Deus te surpreenda com coisas boas nesta semana, que o Senhor derrame sobre a sua vida bênçãos espirituais e materiais, em nome de Jesus. Essa é a minha oração por você. Amém? Irmãos, muitas vezes nós pedimos a Deus que nos abençoe, pedimos a Deus que abra as portas para nós, que faça um milagre na nossa vida. Só que nos esquecemos de uma chave fundamental para viver tudo isso: a obediência. Obedecer a Deus nem sempre é algo fácil, porque muitas vezes significa renunciar aos nossos próprios desejos, abrir mão da nossa lógica, dos nossos planos e daquilo que nós temos como convicção. Mas é exatamente na obediência que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, se você estiver me assistindo aí pelo YouTube, não se esqueça de dar o seu joinha aqui. Eu convido você também a se inscrever no canal. Muitas pessoas passam aqui pelo Minuto com Deus, ouvem as mensagens, compartilham as mensagens, mas ainda não são inscritas no canal. Então eu peço que você confira aí se você já é inscrito no canal. E se você for inscrito, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Olha só, o primeiro versículo que eu quero ler com você hoje, antes da gente orar, está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim, olha:
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Na versão A Mensagem está escrito assim, olha: Samuel respondeu: você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Então esse texto aqui nos lembra que Deus não se impressiona com gestos religiosos, com liturgias, com rituais, mas Deus se agrada de corações obedientes. Deus se agrada de pessoas dispostas a obedecê-lo. E tem uma história muito curiosa em Gênesis 22, quando Deus pediu a Abraão uma coisa que parecia impossível. Deus pede que Abraão ofereça o seu filho Isaque em sacrifício. Isaque era o filho da promessa, que foi esperado por tantos anos. Então, humanamente falando, esse pedido não tinha nenhum sentido, era algo ilógico. Mas mesmo assim, Abraão levantou-se cedo, preparou o altar e levou Isaque junto com ele. Quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, Deus interveio e disse o seguinte: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. E no lugar de Isaque, Deus providenciou um cordeiro. Então, irmãos, a obediência de Abraão se tornou um marco de fé que ecoa até os nossos dias. E esse cordeiro, que substituiu Isaque, apontava para algo muito maior: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como aquele animal tomou o lugar de Isaque no altar, Jesus tomou o nosso lugar na cruz. A diferença é que o Cordeiro de Abraão salvou uma vida. Já o sacrifício de Jesus trouxe salvação para toda a humanidade. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos vivendo à luz dessa obra redentora, reconhecendo que tudo aponta para Cristo e que a nossa vida só encontra sentido nele. O que é que nós podemos aprender aqui com essa história? Obediência exige confiança total. Abraão não entendia, mas ele confiava que Deus tinha um propósito. A obediência abre portas para bênçãos maiores. Presta atenção nisso. A obediência abre portas para bênçãos maiores. Depois desse episódio aqui, Deus reafirmou a Abraão a promessa de uma descendência incontável. Outra coisa, a obediência aponta para Cristo. Assim como Isaque carregou a lenha, Jesus carregou a cruz. A obediência de Abraão simboliza a obediência perfeita do Filho de Deus. E a Bíblia também fala de outros exemplos de obediência em atitudes que aos olhos humanos pareceriam sem sentido. Por exemplo, Josué. Josué obedeceu a ordem de Deus de rodear a cidade de Jericó por 7 dias. E por causa disso, as muralhas caíram. Pedro, mesmo depois de uma noite inteira sem conseguir pescar nada, obedeceu a Jesus
e lançou as redes novamente e pescou em abundância. Lembra do que Pedro disse? Jesus, nós não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu vou obedecê-lo. E ele obedeceu e obteve uma grande pesca. A obediência a Deus muitas vezes pode parecer estranho, mas ela sempre produz frutos. Talvez hoje Deus esteja te pedindo algo que pareça difícil. Perdoar alguém, por exemplo, abrir mão de um pecado que te dá tanto prazer, esperar o tempo de Deus, ou talvez o Senhor esteja te pedindo para dar um passo de fé. A pergunta que eu quero deixar para você é: você vai obedecer? Você vai obedecer? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o nome de alguém por quem você está orando ou alguma situação que está acontecendo na sua vida que tem te atrapalhado, que tem te importunado. E junto com o seu pedido de oração, escreva o seguinte: eu escolho obedecer à voz de Deus. Amém? Eu escolho obedecer à voz de Deus. E hoje antes da oração, eu ainda quero fazer um pedido especial para você. Talvez no momento em que você estiver ouvindo essa mensagem, assistindo a esse vídeo, eu estarei sendo submetido a uma cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia de desvio de septo nasal, uma septoplastia. É uma cirurgia no nariz, né, que vai melhorar a qualidade da minha respiração. É uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia. Né? Vou tomar anestesia, vou ficar inconsciente. Então, eu gostaria de compartilhar isso para que eu pudesse contar com as orações de vocês. Amém? As mensagens Minuto com Deus continuam sendo postadas normalmente. Se a minha cara não aparecer aqui nas próximas mensagens, é porque o meu nariz vai estar isolado aqui com alguma... eu esqueci o nome, né? Com algum curativo. Mas as mensagens continuam sendo postadas normalmente, porque essa cirurgia ela não interfere na minha voz. Pelo contrário, a qualidade da minha voz, de repente, fique até melhor. Mas eu conto com as orações de vocês. A cirurgia está marcada para hoje, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Então, esteja em oração por mim. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Vamos agradecer a Ele por mais uma semana. Vamos pedir para Ele que seja uma semana de bênção, de vitória e que seja uma semana também em que nós tomemos a decisão de obedecê-lo. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nós entendemos que a obediência é melhor do que o sacrifício. Que muito mais do que grandes gestos, o que o Senhor quer de nós é um coração submisso e atento à Tua voz. Nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa semana, que seja uma semana surpreendente. Ó Deus, que o Senhor possa contemplar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento e atender aos anseios do coração dele e do coração dela. Obrigado, Pai, por nos ensinar, através do exemplo de Abraão, que não reteve o seu filho, mas confiou inteiramente em Ti. Obrigado porque essa história aponta para Jesus, o Teu Filho amado, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos estão diante de decisões difíceis,
que o Senhor dê coragem a eles para obedecer, mesmo quando eles não entenderem o porquê. Ajuda-nos a confiar no teu caráter, mesmo quando nós não estamos enxergando a solução. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que resistimos à tua voz. Muitas vezes preferimos seguir a nossa própria vontade, mas hoje nós te pedimos que a nossa oração seja como a oração que Jesus fez lá no Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu oro por cada família representada aqui, para que a obediência à tua palavra seja o fundamento nesse lar. Eu oro pelos jovens, para que aprendam desde cedo a andar em santidade e em obediência. Eu oro pelos líderes, para que governem, ó Deus, não pela força do seu braço, mas pela submissão ao Senhor. Que nunca lhes falte o óleo sobre a cabeça e que as tuas vestes sejam sempre alvas. Pai, que a obediência abra as portas que estão fechadas, derrube muralhas que parecem intransponíveis, traga paz onde há confusão e vida onde há morte. Nós declaramos pela fé que queremos ser filhos obedientes, filhos que ouvem e praticam a tua palavra. E que ao final da nossa caminhada nós possamos ouvir do Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Quando você clicar no botão compartilhar, vão aparecer várias opções. Selecione o WhatsApp. Selecione o ícone do WhatsApp. E aí você vai colar o link dessa mensagem nos seus grupos, no grupo da família, no grupo da igreja. Mande para os irmãos da igreja, mande para o seu pastor, para o seu líder. Mande para aquelas pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Uma excelente semana para você, em nome de Jesus. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos pela tua fidelidade e por nos permitir estar aqui diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos acompanhando agora. Nós sabemos que não é por acaso que estamos aqui. Fomos conduzidos pelo teu Espírito para esse momento de aprendizado, para esse momento de edificação. Reconhecemos, ó Deus, que a tua palavra é viva e poderosa. Ela transforma, ela fortalece, ela renova a nossa fé. Por isso, abrimos o nosso coração e te pedimos, fala conosco. Que o teu Santo Espírito venha sobre nós agora, trazendo clareza, revelação e entendimento. Que não seja mais apenas um vídeo, um conteúdo transmitido, mas que seja uma experiência real contigo. Tira de nós, ó Pai, toda distração, toda resistência, todo medo, toda incredulidade e dá-nos ouvidos sensíveis à tua voz. Que nesse momento, enquanto nós estamos meditando sobre o milagre que o Senhor operou ali nas muralhas de Jericó, que durante esse tempo a nossa fé seja renovada e aquilo que parece impossível aos olhos humanos comece a ruir diante do teu poder. Espírito Santo, nos conduza agora.
que essa palavra venha glorificar o teu nome e que ela possa gerar frutos em nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade e oramos a ti confiando no nome poderoso de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o terceiro vídeo de uma série de mensagens que eu estou postando nesta semana, chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link com a playlist completa para você assistir desde o começo. Amém? Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like faz toda a diferença. Quando um vídeo recebe muitos likes, o YouTube entrega ele para mais pessoas. O YouTube sugere esse conteúdo para outras pessoas. Então eu conto com a sua ajuda para que essa palavra de fé seja espalhada para todas as pessoas. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas outras séries e fazer parte dessa grande comunidade de fé que cresce a cada dia mais. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando vídeos diariamente. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar esse ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem vídeos exclusivos para os membros do canal. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Inclusive, aqui na aba Comunidade do YouTube, se você entrar no canal Minuto com Deus e for lá na aba Comunidade, tem um presente para os membros do canal. Eu coloquei ali, eu disponibilizei ali o livro Recomece a Viver, para você que é membro do canal. Amém? Um livro com mensagens tremendas, mensagens maravilhosas. Para você que não é membro do canal e não pode, por algum motivo, se tornar membro, mas quer adquirir esse livro, o link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. São 365 mensagens que vão transformar a sua vida. Vamos para a palavra de hoje. Quem nunca se deparou com uma muralha? E eu não estou falando aqui de uma muralha formada por tijolos, mas, no sentido figurado, uma muralha de problemas, uma muralha de medos, de bloqueios emocionais ou espirituais que parecem intransponíveis. Para o povo de Israel, Jericó era uma dessas muralhas, literalmente falando e simbolicamente falando. Porque para Israel, conquistar Jericó era o primeiro passo para que eles começassem a tomar posse da terra prometida. Mas entre a promessa e a posse havia um obstáculo. E eu sei que a mesma coisa pode estar acontecendo na sua vida. Há uma promessa, mas também há uma muralha no caminho. Eu quero ler com você
o texto de Josué capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5 e depois eu vou finalizar lendo o versículo 20. Josué capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Repare que eram instruções muito específicas que Deus estava dando a Josué. E no verso 20, nós vemos a concretização dessa grande conquista. Diz assim: então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Louvado seja o nome do Senhor. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor derrube as muralhas que têm te impedido de avançar. Amém? Sejam elas ligadas a quaisquer áreas da sua vida. Eu vou orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: as muralhas vão cair. Apenas isso. As muralhas vão cair. Amém? Coloque isso aqui pela fé, com convicção. Irmãos, Jericó era uma cidade fortificada, típica das culturas cananeias, com muralhas duplas, largas e altas, projetadas para resistir a longos cercos. Aos olhos humanos, era impossível derrubar uma muralha daquelas apenas com gritos. A estratégia dada por Deus a Josué contrariava toda a lógica militar. Marchar em silêncio durante 6 dias e no 7º dia gritar. Essa era a estratégia dada por Deus. Essa instrução tinha um caráter cerimonial e espiritual, demonstrando que a vitória seria obra de Deus e não do braço humano. A presença da arca durante essa marcha que eles fizeram simbolizava a liderança de Deus na batalha. E a obediência do povo foi uma atitude de fé, uma fé provada com ações. A queda de Jericó não foi produto de uma força militar, mas de uma fé obediente. Josué e o povo não questionaram a ordem estranha, incomum de Deus. Eles apenas obedeceram e Deus agiu. O texto diz que eles tiveram que ficar em silêncio durante 6 dias. Imagina isso, irmãos. Certamente, esse silêncio, essa ausência de comunicação, foi para aquele povo um exercício de confiança e de reverência. Gritar antes do tempo
seria agir na carne. Manter-se em silêncio foi uma prova de domínio próprio e de obediência a Deus. Como que nós podemos aplicar os princípios contidos aqui nesse milagre na nossa vida? Porque o objetivo dessa série de mensagens não é apenas conhecer os milagres, mas trazê-los para a nossa realidade e assim podermos experimentar verdadeiros milagres também da parte de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui, a obediência precede o milagre. Josué não tentou adaptar o plano de Deus. A obediência, mesmo quando nós não estamos entendendo, libera o agir de Deus. Segunda coisa, nem toda batalha é vencida pela força. Eu vou repetir, nem toda batalha é vencida pela força. Deus quis mostrar que as muralhas cairiam pelo poder da fé e não pela espada. Às vezes nós queremos lutar com armas humanas, mas o que Deus espera é o silêncio, é a paciência, é a perseverança. Terceira coisa, a vitória exige perseverança. Durante 6 dias não aconteceu nada. Às vezes, o milagre não vai acontecer no primeiro passo, mas depois de uma caminhada, de um tempo de perseverança. Nós temos que entender que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. E a última coisa que eu quero extrair aqui, nesse breve estudo, o grito de fé rompe as resistências. No momento certo, o clamor de fé destruiu aquilo que parecia inabalável. A sua voz, em concordância com a instrução de Deus, tem poder. Quando você obedece ao Senhor, Deus vai agir no tempo dele. A sua voz, em concordância com a vontade de Deus, com a instrução de Deus, tem poder no mundo espiritual. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Tem muralhas na sua vida que não vão cair pela força, mas sim pela fé e pela obediência. Não pare de marchar, não desista. Mesmo que pareça sem sentido aquilo que você está fazendo, mesmo que pareça repetitivo, imagine o povo durante 6 dias marchando, uma vez por dia, eu sei, mas durante 6 dias, em silêncio. Mesmo que pareça sem sentido, siga a orientação de Deus. Mesmo que a muralha ainda esteja de pé, continue seguindo a voz do Espírito Santo. No tempo certo, as muralhas vão cair. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Pode ser o seu filho, sua filha, seu cônjuge, seus pais, alguém que você conhece que está passando por um tempo difícil, um tempo de crise, alguém da sua família, ou coloque o seu próprio nome. Talvez você esteja diante de batalhas, diante de muralhas intransponíveis, mas você serve a um Deus de milagres. É isso que nós estamos aprendendo aqui durante essa semana. Não há nada impossível para Deus. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela revelação da Tua palavra. Reconhecemos que não há muralhas altas demais, nem obstáculos firmes demais diante do Teu poder. O Senhor conhece, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra.
O Senhor sabe as muralhas que foram erguidas em suas vidas, as muralhas do medo, da dúvida, muralhas das dívidas, das enfermidades, de relacionamentos que foram rompidos, de situações que ocorreram no passado e que foram mal resolvidas. Mas nós queremos te pedir pela fé que, assim como em Jericó, o Senhor nos ensine a obedecer, mesmo sem compreender, a caminhar mesmo sem ver mudança e a confiar, mesmo quando o silêncio parece longo. Capacita-nos a perseverar. Dá-nos fé, ó Pai, para continuar marchando. Ajuda-nos a discernir o teu tempo, a ouvir a tua instrução e a confiar que o teu poder vai se manifestar. E no tempo certo, nós pedimos que o Senhor derrube toda a muralha que tem nos impedido de tomar posse das tuas promessas. Que o grito de fé seja liberado e que a vitória seja completa para a glória do teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o tamanho da sua muralha, não importa o quão ela seja fortificada, você serve a um Deus do impossível, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus de grandes milagres e de pequenos milagres, como nós estamos aprendendo aqui durante essa semana com essas passagens bíblicas. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão, para todos aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o nosso coração aberto, sedentos da Tua palavra, famintos da Tua presença. Tu és o Deus que conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós as expressemos. O Senhor é aquele que olha para a multidão com compaixão. Um Deus que não ignora as nossas dores e que se importa com cada detalhe da nossa vida. Ó Deus, assim como naquele dia, quando Jesus viu a multidão e não apenas curou os enfermos, mas também multiplicou os pães e peixes para saciar a fome do povo, nós também cremos no Teu poder e na Tua provisão. Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra. Alimenta a nossa alma com o pão vivo que desceu do céu. Que cada palavra ministrada aqui hoje seja como alimento espiritual, fortalecendo a nossa fé, trazendo ânimo aos que estiverem cansados e direção para aqueles que se encontram aflitos. Tira de nós, Pai, toda distração, toda incredulidade, todo medo, toda ansiedade. Que nós possamos estar como aquelas pessoas que se assentaram naquele campo verde, apenas esperando que o Senhor fizesse o milagre. E nós cremos que o Senhor ainda é o Deus dos milagres,
o Senhor ainda é capaz de pegar o pouco que temos, como aqueles 5 pães e 2 peixes, e fazer algo grandioso, algo que alcance e que abençoe muitas pessoas. Espírito Santo de Deus, fica à vontade aqui no nosso meio. Toma esse tempo em tuas mãos e usa essa palavra para glorificar o nome de Jesus e para transformar vidas. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o 5º vídeo de uma série de mensagens chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no final do vídeo, na tela final do vídeo, um link para você acessar a playlist completa. E aí você pode assistir aos outros vídeos. E eu convido você também a dar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens diariamente. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal. Inclusive você que é membro está assistindo a esse vídeo antes dos outros, antes das demais pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem uma playlist exclusiva de vídeos para os membros do canal aqui no YouTube. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida poderosamente. Que Deus te abençoe e que nunca falte na sua vida. Amém? O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Antes da leitura, apenas mais um aviso. Para você que é membro do canal, eu disponibilizei aqui na aba Comunidade um link para você acessar gratuitamente o livro Recomece a Viver. Então você que é membro do canal, você pode acessar aqui no YouTube, vai na aba Comunidade, clica no link que está lá e você pode baixar o livro Recomece a Viver no seu celular, no seu tablet, no seu computador e levar a palavra de Deus por onde você for. Você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu deixei esse link para você aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e acessar e seguir os passos e ter acesso a 365 mensagens que vão abençoar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao 21 está escrito: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou
os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Quantas vezes nós olhamos para os nossos recursos, para as nossas forças, para o nosso tempo e dizemos: é insuficiente. Os discípulos de Jesus fizeram o mesmo. Diante de uma multidão faminta, eles disseram a Jesus: tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. Mas aquilo que era pouco aos olhos humanos se tornou suficiente nas mãos de Jesus. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregado, limitado, impotente diante de uma necessidade enorme, diante de um obstáculo, um problema. Essa mensagem é para te lembrar que não é sobre aquilo que você tem, mas sobre o que Jesus pode fazer com o que você entrega a Ele. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva junto com o seu pedido a seguinte afirmação de fé: Deus cuida de mim. Amém? Escreva isso aqui agora. Deus cuida de mim. Irmãos, nos tempos de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui na terra, era muito comum que grandes grupos seguissem rabinos em busca de ensino, de cura e direção. Alimentar uma multidão em um local deserto era logisticamente impossível. A expectativa dos discípulos era de dispersar o povo e não de alimentá-los. O gesto de Jesus de tomar os pães, olhar para o céu e dar graças remete aos gestos litúrgicos das refeições judaicas. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele se conecta com a tradição do maná no deserto. Lembra que o povo teve fome e Deus mandou o maná do céu? Esse milagre da multiplicação antecipa a instituição da ceia do Senhor. Mais do que alimentar aquelas pessoas, Jesus se revela a elas como o pão da vida, como está escrito em João capítulo 6, verso 35. Uma coisa interessante, esse milagre é o único, além do milagre da ressurreição de Jesus, que está registrado nos 4 evangelhos. E isso mostra para nós a importância teológica que ele tem. Jesus não apenas supre necessidades físicas, ele revela sua identidade messiânica como o sustentador do povo de Deus. O gesto de agradecer antes da multiplicação nos ensina muito. Jesus demonstra confiança antecipada na proteção divina, na provisão divina, aliás. Os 12 cestos cheios são um símbolo do cuidado de Deus com cada uma das tribos de Israel, revelando que a graça de Deus é abundante e é inclusiva. Mas eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 lições que esse milagre aqui nos ensina. Primeiro, Jesus se importa com as suas necessidades. Antes mesmo de alguém pedir comida, Jesus já sabia da fome da multidão. Ele conhece suas carências físicas, emocionais e espirituais.
Segunda lição: o milagre começa com aquilo que você tem. Os 5 pães e os 2 peixes não foram ignorados. Deus nunca despreza o pouco que é entregue a Ele com fé. Terceira lição: a gratidão antecede a multiplicação. Receba isso no seu coração. A gratidão antecede a multiplicação. Jesus agradeceu a Deus antes do milagre acontecer. A gratidão prepara o terreno para o milagre. E a quarta e última lição: com Jesus, o suficiente se torna abundante. Todas aquelas pessoas comeram e ainda sobrou. Quando Jesus está no centro, não vai faltar, vai transbordar. Amém? A matemática do céu não é divisão, é multiplicação. Quando nós entregamos com fé, o Senhor multiplica com graça. Quando nós entregamos com fé, Deus multiplica com graça. Amém? O que você tem em suas mãos hoje? Por menor que possa parecer, por mais insignificante que possa parecer aquilo que você tem, entregue isso a Jesus. Ele é especialista em fazer do pouco uma fonte inesgotável. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Eu sei que tem pais e mães que vêm aqui todos os dias orar pelos filhos, orar pela família. Se existe alguma situação que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, escreva ela aqui nos comentários. Ou escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre do Senhor. Vamos orar a Ele nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Tu és o Deus que provê, o Deus que se importa, o Deus que multiplica. Nós te pedimos pela fé que o Senhor receba aquilo que temos em nossas mãos. Os nossos recursos ilimitados, a nossa força pequena, as nossas orações muitas vezes tímidas, a nossa fé, ó Deus, que muitas vezes é como um grão de mostarda, pequena. Sabemos que nas Tuas mãos o pouco se transforma em muito. O Senhor conhece cada necessidade aqui representada. Tem famílias, ó Deus, lutando com a escassez. Tem pais e mães preocupados aqui com o sustento da sua casa, dos filhos. Tem jovens que estão desanimados com a sua vida espiritual. Tem pessoas aqui cujos corações estão cansados. E tem pessoas com a fé enfraquecida. Multiplica, Senhor. Multiplica a fé. Multiplica a esperança, o amor, a provisão, os recursos. Que cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra experimente a Tua graça sobrenatural e perceba que contigo nunca falta, sempre sobra. Que o Teu nome seja glorificado em cada milagre, ó Deus, de provisão que for realizado na vida de cada pessoa. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor providencie a cura, a provisão, a restauração. Que o Senhor renove a fé. Que o Senhor dê força para que essa pessoa continue lutando, continue perseverando. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Nós entregamos a Ti tudo o que temos e tudo o que somos. E é no nome de Jesus que nós oramos
e desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba essa verdade no seu espírito. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e descanse nele. Ele há de suprir todas as suas necessidades físicas, espirituais, sentimentais, emocionais. Não importa. Você serve a um Deus de milagres. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você hoje? Então, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para todas aquelas pessoas que você ama. A palavra do Senhor tem o poder de transformar vidas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu espero você aqui amanhã para que a gente possa dar sequência a essa série de mensagens, os 7 grandes milagres da Bíblia. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações. Transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias, restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado, traz provisão, derrama a tua cura, que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em tuas mãos, entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do teu amor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus.
Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse: vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito. Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora,
eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo. Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, Ele ouve, Ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que Ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, Ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, Ele cura enfermidades, Ele liberta os cativos, Ele ressuscita mortos, se for da vontade dEle. Você pode descansar em Jesus, porque Ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e Ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor,
João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar. Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, ó, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o Teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de Ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a Tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o Teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar.
Que a tua paz guarde a mente e o coração dos teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força. Onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura. Onde há escassez, que haja abundância, provisão. Onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a Tua força. Reconhecemos que Tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas Tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o Teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que Tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições, que a Tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós Te louvamos, não apenas pelas Tuas bênçãos, mas por quem Tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.